que é um padrão comportamental, né? Esse é um assunto que sempre surge, assim, com as pessoas com que eu converso. Todo comportamento repetitivo, não só tipo toque, e a pessoa vai lá checar 10 vezes se a porta tá fechada. Isso também, isso é um padrão, esse é um padrão bem mais óbvio, porque ele se repete num período bem mais curto de tempo. Mas tem muitos padrões que a gente tá repetindo e nem se dá conta. Algumas vezes eles se repetem em ciclos mais longos, então você precisa de um período maior para observar. Tem alguns padrões que acabam, de algum jeito, virando parte do jeitão da pessoa. Uma pessoa que tem mais cara fechada, às vezes a pessoa tem, inclusive, essa marca aqui dessa ruga, sem estar forçando o músculo, simplesmente relaxado ele já tem. Tanto que no dia a dia ele fica com a cara fechada. Marcas proeminentes, a pessoa que fica preocupada o tempo todo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Que fica ali remoendo aqueles pensamentos, acaba tendo um padrão também assim físico, né? Então esse padrão comportamental ele tem uma repercussão físico. E que geralmente quando essa influência vem pro físico é que a gente percebe como um sintoma, algum problema, começa a ter uma gastrite, começa a ter sofrer com o intestino preso, sei lá, enfim, qualquer coisa quer mudar algum aspecto da nossa vida, mas a gente quer ter o mesmo comportamento. E daí não vai dar certo, porque se a gente fizer por exemplo, uma receita de bolo de chocolate, o resultado não vai ser uma torta salgada de frango. Então a gente faz isso na vida também. E quanto disso é consciente, quanto que não é. Por exemplo, você quer se livrar de uma gastrite, mas não quer parar de comer doce e gordura. Você não quer melhorar a tua alimentação. Então esses padrões de comportamento que a gente repete de forma inconsciente, geralmente vão trazendo alguns resultados que a gente não fica feliz, mas que também a gente não muda, porque inconsciente, a gente não se liga que tá fazendo aquilo, ele simplesmente tá fazendo, quando vê, já fez. Isso até pra parte mais sutil do pensamento. O pensamento, ele é um comportamento não observável. Eu só vou saber do teu pensamento a hora que você expressar ele pra mim, verbalmente, ou de alguma outra forma artística, por exemplo, né? Numa música, num desenho, numa escrita, ou enfim, com um comportamento agressivo. Mas eu vou ter uma ideia do que você está dizendo porque você está expressando daquela maneira. Eu nunca vou saber o seu pensamento exato, mesmo que você fale com palavras, assim, estou pensando tal coisa. O pensamento ele é muito dinâmico, envolve não só a parte verbal, mas a parte visual, enfim. Então, muitos comportamentos, até os não observáveis, como o pensamento, eles acabam gerando repercussões no nosso dia a dia, no nosso corpo físico. E um comportamento não observável, por exemplo, que pode ser prejudicial, é ficar pensando assim, ó, ai, será que vai dar certo? Será que eu sou boa o suficiente? Fulano não fala comigo, o que será que eu fiz? Onde será que eu errei? E ficar se culpando, ficar se martirizando por aspectos que não dependem de você. Porque o que depende de você, você tem que fazer. Vai gerando uma angústia, né? Então vai liberando uma série de substâncias no nosso corpo, hormônios, neurohormônios, e isso vai vindo numa repercussão física. Num primeiro estágio vai ser uma coisa mais sutil, às vezes você não vai nem perceber. Porque às vezes libera mais adrenalina, você sente aquela palpitaçãozinha no coração assim, mas não é uma coisa... Às vezes não sente. Tem gente que tem, olha, mais de 120 BPM, né, batimentos por minuto, no normal do dia a dia, não percebe que seu coração tá super acelerado. Então, às vezes esse primeiro nível ele é mais sutil, a gente não consegue ter tanto contato com ele. E daí vai vindo para um nível mais perceptível, né? Geralmente é quando ela começa a procurar ajuda. A nossa medicina, os nossos médicos estão acostumados a falar assim, você tá com problema tal, então toma esse remédio aqui. E não chamam a pessoa para a responsabilidade daquele problema. Qual que é a causa daquilo? Será que é uma causa mais sutil? Ou será que assim, ó, você sofreu um acidente e quebrou o braço? Porra, a causa é o acidente. Tá óbvio ali, né? Não tem que ficar procurando emocionalmente, não sei o que, não sei o que. Daí você tá indo muito longe. Mas
naquelas coisas que são mais crônicas, aquilo que vem vindo, a gente tem que pensar na causa. Porque tá vindo há muito tempo. E aquilo, com certeza, é algum padrão de comportamento que está sendo repetido e está gerando aquela consequência. Aquele padrão de comportamento talvez não fosse ruim numa outra situação, ou se acontecesse por um período curto de tempo, um período adaptativo. Então, eu tô com um problema, tenho um familiar doente, tá no hospital, você vai ter aquele momento de preocupação, aquilo é um momento. Passado aquele momento, você começa a pensar em outras coisas e não levar esse mesmo problema para outros setores da sua vida. Eu acho que o que eu queria falar mais de padrão de comportamento é consequências físicas para a pessoa, que quanto mais consciência a gente tiver dos nossos comportamentos, até coisa assim que, gente, respiração, sabe? Como que você está respirando nesse momento? Quanto de oxigênio você está dando para o seu corpo para ele produzir energia? Não uma energia mística. Se quiser pode ser também, porque também é. Mas assim, aquela energia, aquele ATP, aquela adenosina trifosfato que vem lá na quebra do glicogênio, né? Glicose, açúcar do sangue, mais oxigênio, se junta, vira um glicogênio, e quando o corpo precisa de energia, quebra o glicogênio e libera o ATP, adenosina trifosfato. Então assim, básico. Você tá se sentindo cansado, tá se sentindo pra baixo, mas tá respirando só assim, ó. Você esquece uma hora de respirar. Ou você tá fazendo aquela respiração completa, começa lá no abdômen, depois vem para a região intercostal e termina no tórax. Isso é importante para a tua saúde, para o teu bem-estar físico, vai modular o seu sistema imunológico. Isso é o básico, isso é o alimento do corpo. Assim como o alimento que a gente come, né? O arroz, o feijão, quem come carne, quem come fruta, quem come salada. Tem que comer salada, tudinho, senão não ganha sobremesa. Quanto de açúcar que você está ingerindo? Quanto de farinha branca você está ingerindo? Por dia, por semana, por mês? Isso vai ter uma repercussão física. De repente a pessoa vai ter um problema de gastrite, vai ter um refluxo, às vezes come demais, começa a ter uma hérnia. Isso é uma coisa crônica, um padrão de comportamento. Então, a alimentação é um padrão de comportamento. Ou como me perguntou uma vez um paciente, mas tudo que você faz na tua vida é um ritual? Sim e não. É um ritual no sentido de se repetir, de se perpetuar e trazer uma consequência. E não porque não tem um sentido simbólico, místico maior, né? Você se alimenta, ponto, para sobreviver. Mas você pode ser consciente ou não. Assim como tudo na tua vida. Então, espero ajudar a fazer as pessoas refletirem, né? Acho que esse é o sentido da psicologia como um todo. E ser mais conscientes, que esse é o objetivo, mais lúcidos, né? Que é o objetivo da psicologia, que é o sentido do yoga, que é o sentido da medicina chinesa também. Curtam os vídeos, compartilhem. Se ficou alguma dúvida, me escreve, manda um direct.